Esse é o canal oficial do Bispo Bira no YouTube. Se inscreva hoje e não esqueça de acionar o sininho para receber notificação a cada nova postagem. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Ouça agora a palavra amiga do Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Que Deus abençoe a você, sua vida, sua família, sua casa, o seu lar, o seu casamento, o seu trabalho, a sua saúde. Que Deus seja com todos os que nos ouvem neste momento. É o que nós queremos, desejamos e determinamos em o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito bem, hoje nós queríamos falar com vocês sobre domingo. E neste domingo nós vamos ter a primeira festa de Pentecostes, a festa das primícias na Igreja Universal do Reino de Deus. E eu quero convidar todos vocês, qualquer que seja a Igreja Universal do Reino de Deus que você vier, você vai participar da festa das primícias, a festa de Pentecostes, que era feita 3 vezes por ano, quando as pessoas traziam os seus dízimos, as suas primícias, apresentava para Deus. E foi no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, que o Espírito Santo veio sobre a igreja. Então, neste domingo, nós vamos ter essa grande festa e eu quero que você participe. Eu gostaria que todos participassem, porque a festa das primícias é a festa do Espírito Santo. É a festa de Jesus, é a festa do céu. Porque eu creio que este domingo será inusitado, será diferente de todos os domingos que você já participou na Igreja Universal do Reino de Deus. E a partir de agora, todo o primeiro domingo de cada mês, nós vamos ter a festa das primícias. Porque Deus é grande, então Ele merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, toda a nossa devoção. Graças a Deus. Então, domingo, pela manhã, às 6, às 9h30, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal. Eu queria que você agora prestasse atenção nesse fake news. É interessante. Uma professora, você vê, uma pessoa inteligente, uma pessoa capaz, professora, ela se deixou levar também por fake news, por notícias falsas. Vamos assistir o testemunho dela. Meu nome é Heroilza. Eu não suportava ouvir falar na Igreja Universal por conta de tudo que aparecia na mídia, né? Ali pelos anos 90, mais ou menos, começou a ser divulgado na mídia várias notícias da Igreja Universal, que se aproveitava, né, da fé do povo, né, para poder enriquecer, que eram charlatões,
foi a concentração que houve no Maracanã. Aqui, ele aparece pregando para uma multidão. Nessa época, eu era católica e já tinha um pé dentro do espiritismo, já procurava me interessar pelo espiritismo. Então eu já lia livros sobre o espiritismo, já frequentava algumas reuniões, mas eu já tinha enraizado, já tinha criado, né, já havia formado uma linha de raciocínio, assim, um preconceito, literalmente um preconceito, sobre todo o trabalho da Igreja Universal. Mas a figura-chave da Igreja Universal, né, a pessoa principal da Igreja Universal é o Bispo Edir Macedo. Então, tudo que acontece é o Bispo Edir Macedo, é ladrão, é charlatão, né, engana as pessoas, está enriquecendo através da fé alheia. Mas eu já estava, isso já estava enraizado dentro de mim, eu já havia criado esse preconceito de fato. Então isso me afastava cada vez mais da igreja. E eu sempre sentia um vazio dentro de mim. Eu era depressiva. As pessoas vão ouvir esse testemunho, eu vou falar, não parece, é mentira. Mas cada um sabe, né? E eu era muito vazia. Tanto é que eu ficava buscando nas religiões. E eu tive problemas com os meus filhos, sim. E foi por conta disso que eu comecei a zapeando ali a televisão. Eu não dormia à noite. Há muitos anos que eu não sabia o que era dormir. Zapeando a televisão, eu vi uma chamada de um dos programas da Igreja Universal. E aí ali eu vi na época a resposta para o que eu estava buscando. E aí há dias, há semanas eu acompanhando ali o programa e relutando para não ir, mas não via outra saída. Fui para a igreja. E quando eu entrei, a primeira sensação que eu tive foi de confiança. Foi a primeira sensação que eu tive. E quando o bispo começou a falar e a pregar, desculpa. Desculpa, mas eu já sofri tanto com meus filhos. E quando o bispo começou a pregar, naquele momento era o que eu precisava ouvir mesmo. E aí eu ouvi tudo que ele disse, eu saí de lá com um alívio. É como se tivesse saído de dentro de mim anos de procura, de busca. E naquele momento, quando eu saí de lá, eu fui refletindo o caminho inteiro sobre o que eu ouvi ali. E tudo começou a fazer sentido na minha vida, sabe? Tudo começou a fazer sentido. Sobre tudo aquilo que eu tinha passado, que eu estava passando. Mas eu sabia, aquela certeza eu tive ali dentro, que ali estava a resposta para o que eu buscava descobrir. E assim, o mais surpreendente foi eu ter descoberto mesmo que a igreja que eu falava tão mal, eu tive raiva, eu senti raiva naquele momento, porque a mídia enfatizava muito o fato dele ser charlatão, de estar enriquecendo às custas dos fiéis, que a maioria dos fiéis eram pessoas de classe média ou de classe muito baixa, né, sem nenhuma informação, sem nenhum tipo de conhecimento. Então, naquela hora eu me senti muito mal, sabe? Por ter feito um pré-julgamento, por ter acreditado mesmo em tudo que eu havia ouvido, sem antes buscar uma segunda opinião, ouvir a outra versão, né? E posso dizer que eu só encontrei essa paz dentro da Igreja Universal. Então, assim, pode falar o que quiser do Bispo Macedo, pode falar o que quiser, que ele é ladrão, que ele é charlatão, que a Igreja Universal pede dinheiro, que os bispos, pastores enriquecem às custas dos fiéis, da fé dos fiéis. Pode falar o que quiser, isso não me atinge, porque eu conheci o outro lado da história, né? Eu passei a conhecer o outro lado da história, eu estou lá dentro
e vejo exatamente o que acontece. Então, assim, eu só tenho a agradecer, agradeço mesmo, todos os dias eu agradeço a Deus por ter me conduzido a essa porta chamada Igreja Universal. Eu faço um convite a todos aqueles que têm preconceito como eu tinha, a todos aqueles que não conhecem o trabalho do bispo, não conhecem o trabalho da igreja, o trabalho que é feito de verdade. Vem conhecer, ou pelo menos assiste ao filme, né? Nada a perder, porque o filme mostra a outra versão da história, que a mídia tanto faz questão de divulgar, né? Chamando a Igreja Universal e os bispos e pastores de ladrões. Então, assim, a história Nada a Perder, a história do bispo, mostra um pouquinho daquilo que ele sofreu, mostra a perseverança que ele teve para conduzir essa obra, porque não é dele, é de Deus, é verdadeiramente de Deus. Pois é, você vê quantas pessoas têm sido vítimas do fake news, quantas pessoas têm sido vítimas de notícias falsas com respeito à minha pessoa. Você pode verificar, quando há muita perseguição a uma pessoa que desenvolve o seu trabalho, que cresce o seu trabalho, obviamente tem uma razão de ser. Porque a mídia jamais vai aplaudir o trabalho da fé. Jamais. A mídia, em geral, é contra Deus. Uma vez eu falei com o dono de um grande jornal aqui em São Paulo. Eu fui visitá-lo e, naquela oportunidade, eu falei para ele: vem cá, meu caro amigo, vocês só colocam o que denigre o trabalho da igreja. Só colocam o que denigre o trabalho da Igreja Universal. Você já viu o trabalho? Você já foi lá? Você já pesquisou, verificou se realmente o que vocês falam, escrevem, é verdade? Ele falou para mim assim: olha, bispo, preste atenção. Se o senhor for mordido por um cachorro, a gente não vai dar a mínima para aquilo. Mas se o senhor morder um cachorro, só pode ter certeza, vai ser manchete. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: nós gostamos de sensacionalismo. Não interessa se é verdade ou se é mentira. Nós gostamos de sensacionalismos. Por quê? Porque o sensacionalismo é que vende jornal. Eu preciso vender o jornal. Eu tenho que pagar meus empregados. Então a mídia vive em função de notícias falsas, para chamar a atenção da população, para vender o seu jornal, revista, ou mesmo na internet. Então, minha amiga e meu amigo, você tem que ter essa consciência. Nunca dê atenção a apenas um lado, uma versão. Procure ver o outro lado. Porque hoje, graças a Deus, o Espírito Santo está mostrando para as sociedades o que é o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Se fosse o trabalho de um homem, é claro que esse trabalho não vingaria. Mas como ele é de Deus, então ele se perpetua. E não há inferno, não há mídia, não há nada nesse mundo que possa destruí-lo, porque ele é de Deus. Quando é de Deus e acabou. Essa é a realidade. Então, procure ver, você que nos assiste nesse momento e está passando problemas, você está vivendo um inferno na sua vida. Se Deus existe, vamos ver se ele existe. E venha verificar, venha conferir, traga uma lupa, dá uma olhada, porque eu faço questão de provar a veracidade
da palavra de Deus. Se ela é verdadeira, tem que acontecer. Se não é verdadeira, não acontece nada. Se Deus existe, tem que acontecer. Se Deus não existe, também nós vamos saber. Como que a gente vai saber que Deus existe? Só existe um jeito, você provando a sua palavra. Entenderam? Faça-nos uma visita, você que ainda tem tanto preconceito contra nós. Se você tem medo de ser roubado, não traga nem carteira. Nem a sua carteira. E faça um teste por si próprio. Nós vamos assistir mais um testemunho de uma pessoa que fez uma prova com Deus, que manifestou a fé em Deus, mas depois saiu fora. Ela passou pelo inferno, tentou se matar várias vezes. Bom, vamos assistir o caso dela e depois nós voltaremos. Meu nome é Valéria Guimarães, eu tenho 27 anos, eu sou gerente comercial. E desde a minha infância eu já sofri muito. A minha mãe, ela frequentava a Igreja Universal, né? E após a prisão do bispo, aquelas notícias falsas da igreja, ela se revoltou contra a igreja, né? Por um período de tempo eu continuei indo, mas eu resisti e parei de ir. Isso me trouxe graves e sérios problemas, né? Porque com 8 anos de idade eu comecei a sofrer abuso sexual. Virou um inferno dentro da minha casa. Muitas brigas entre ela, o meu pai, desemprego. E a gente mudou de bairro. E assim que eu me mudei, tinha uma vizinha que era da Universal. Então ela me convidou. Isso eu me lembro, eu tinha uns 11 anos. E aí eu voltei a ir para a igreja. Mas a perseguição dentro de casa, ela era muito grande, porque a minha mãe não aceitava aquilo. Eu me lembro um dia que eu levava minhas colegas para a igreja e um dia eu estava muito feliz que uma prima foi dormir comigo na minha casa para a gente ir para a igreja e eu acordei de madrugada com meu pai me dando um soco. Ele me batendo porque ele não queria que eu fosse para a igreja e ele não aceitava que eu levava ninguém para a igreja. E em um certo dia minha mãe chegou em mim e falou assim: vem cá, Valéria. Eu lembro que eu estava na frente do espelho e ela falou assim: eu quero ter uma filha normal e você não é normal. Se você continuar nessa igreja, você não vai ser normal, Valéria, porque essa igreja é uma seita. Essa igreja, ela não fala a verdade, ela rouba. E eu falei assim: como assim, mãe, normal? Como você quer que eu seja normal? E ela falou: eu quero que você saia comigo, eu quero que você vista uma sainha curta, uma blusinha curta. Você só quer saber de ir para a igreja? E como eu não estava ali na fé, eu não conhecia a Deus, de fato e de verdade, eu não conhecia a Deus. Eu saí da igreja. Só que aí, quando eu saí, eu comecei a perseguir a igreja. Eu me revoltei. E aí, através de uma amiga, eu conheci o Espiritismo. E eu fui lá. E é engraçado que, quando eu cheguei lá, as coisas começaram a cair. E ela falou assim: tem uma briga muito grande pela sua alma, Valéria. Eu só te digo uma coisa. Para você não frequentar nunca mais aquele lugar que você frequentava. Aí eu falei assim: que lugar? Ela falou assim: aquela igreja. A Igreja Universal, ela é. Lá você não pode frequentar. E ali ela contou minha vida, ela perguntou se eu queria fazer um pacto, né, com o diabo para entregar a minha alma para ele. Que tudo que eu quisesse ele ia me dar, e que eu tinha que pagar um valor. E eu fiz esse pacto. E ali eu fiz o pacto com o diabo, entreguei a minha alma para ele. E eu lembro que tinha uma turma, né, que eu levava para a igreja, eu tirei todo mundo da igreja. E aos meus 14 anos eu já comecei para as baladas. Minha primeira oportunidade assim foi dançar no palco, dali eu já virei dançarina de funk. Conheci o mundo do DJ, do funk na época. Ali foi me apresentado às drogas. E aí eu iniciei no cigarro, depois foi na maconha, né, a cocaína, o lança-perfume e até injetável também.
Teve um dia que vendi o meu corpo, eu troquei o meu corpo por um cigarro de maconha. Eu lembro que eu fui para uma festa na Paulista e nesse dia eu tive uma overdose, né? Eu usei muita droga, balinha com maconha, fiquei com muitas pessoas, muitas. Eu lembro que eu saía até em reportagens de jornais na época, né? Porque eu fiquei praticamente nua. Fiquei com homens, com mulheres, e eu tive a overdose, eu fui pisoteada. E eu cheguei em casa e a minha mãe, ela falou assim: o que está acontecendo com você, Valéria? Eu não estou te reconhecendo. Aí eu falei assim para ela, sabe o que acontece comigo? Sabe que você pensa que acha legal, que você queria que eu fosse uma filha normal? Então, eu não sou normal. Sabe por que eu não sou normal, mãe? Porque eu uso droga. E eu digo mais para você, mãe. Os homens não prestam, nenhum presta. A partir de hoje, eu vou virar lésbica. Então, eu não sei mais o que eu quero da minha vida. E nesse dia eu subi para cima da laje. Foi a minha primeira tentativa de suicídio para mim me jogar. E ali que o meu tio subiu correndo, me segurou, chamaram a ambulância. E aí me levaram para o hospital, né? Eu fui amarrada. Cheguei em frente do psiquiátrica, contei para ele a minha história, falei que eu usava drogas. E aí eles me internaram em um hospício. Em vez de me ajudarem mais, eles falavam que eu era louca, que eu tinha problema, que pro resto da minha vida eu ia ser uma dependente química, que para mim não tinha cura. E às noites eu não dormia. Eu lembro que eu passei o Natal e o Ano Novo no hospício. E eu lembro que eu tava lá presa e teve a ceia lá dentro. Eu lembro que eu tava lá deitadinha na cama e eu via os fogos, né? E eu falava pra minha mãe, quando ela ia me visitar, eu falava: mãe, me tira daqui. Por favor, mãe, me tira daqui, mãe. Eu não sou louca que nem essas mulheres. E os médicos falavam pra minha mãe que eles não podiam deixar eu sair dali, porque eu com 16 anos, eu queria me matar, eu já tinha me mutilado, eu tinha desejo de sangue, eu queria matar o meu pai, eu tinha sido abusada, eu com 16 anos eu já tinha me envolvido em muitas coisas, eu nem em Deus acreditava mais. E eu lembro que eu chorava, eu implorava para minha mãe me tirar dali. E a minha mãe, ela assinou um termo de responsabilidade, que se ela me tirasse daquele lugar, a responsabilidade ia ser dela. E eu saí. Eu lembro que assim que eu saí, todo mundo cuidando de mim, né? Achando que ali eu ia melhorar, eu ia me tornar uma pessoa melhor, que nunca mais eu ia voltar a usar drogas. E de início foi tudo bem, até onde eu conheci um mundo assim profundo que eu não conhecia, que era o mundo do tráfico, né? Eu comecei a namorar um traficante, eu pratiquei roubos, são coisas que eu não tenho coragem nem de falar. E aí eu tentei o suicídio de novo, eu já tinha tentado o suicídio no total 5 vezes. Subi na ponte da João Dias, eu me coloquei do outro lado da ponte, e eu lembro que eu, em cima da ponte da João Dias, eu olhei de longe, eu vi a Catedral da João Dias, e uma voz falava para mim: eu estou ali. E ao mesmo tempo uma voz: se joga. E aí eu saí correndo, na hora me bateu um desespero, eu saí correndo debaixo da ponte. Eu lembro que nesse dia eu até dormi na rua, e aí eu liguei a televisão. Caiu em qual canal? No da igreja. E ali eu comecei a conversar com a televisão. E o pastor falando: você que tá aí sofrendo no fundo de poço, precisa de mais uma chance. E eu falei: não, aí eu não vou para a Igreja Universal. E aí ele falou algo assim que mexeu muito comigo.
ele falou assim: mesmo que você não acredite em Deus, você tá aí. Você fala que pro seu caso não tem mais jeito. Eu quero você que não acredita em Deus. Venha, que a sua vida vai mudar. Aquilo ali para mim foi um desafio. E eu fui num domingo, dia 2 de agosto de 2009. E o pastor falou assim: passa aqui no altar. Você que se arrepende de tudo que você fez. Passa aqui no altar, você que quer entregar sua vida para Jesus. E eu passei no altar. Quando eu desci, eu chorei muito. Quando eu desci do altar, parecia que tinha saído 1 tonelada das minhas costas. Eu me senti leve. Na mesma semana eu já me batizei nas águas. Eu não imaginava a minha vida começar do zero, porque eu me sentia suja. Eu lembro que antes eu tomava banho e nada me tirava aquela minha sujeira. Era uma sujeira que vinha da minha alma. E quando eu me batizei, eu saí dali tão leve, sabe? Eu terminei o meu namoro com aquele traficante. E aí teve um dia que eu falei: chega, eu não quero mais você na minha vida, diabo. E eu ouvi ele falando comigo: mas você entregou sua alma para mim. Eu falei: mas a alma é minha. Agora eu tomo a minha alma da sua mão e eu entrego para Jesus, porque eu quero ele. Você não manda mais em mim. Parei de beber, fumar, usar droga, tudo que eu tinha em casa que envolvia os encostos, eu quebrei os meus CD, as minhas roupas, tudo que me ligava no mundo da prostituição, do funk, tudo eu quebrei. Eu lembro que eu juntei assim um montinho e eu queimei. E todo dia eu ia para a igreja muito feliz. Eu não me achava digna de ter o Espírito Santo, né? Eu não me achava digna. Eu que falei tanto mal da igreja, do bispo, tirei pessoas da igreja. Quem me conhece sabe disso. E eu não me achava digna porque eu tinha negado Jesus, né? E eu lembro que todo dia de madrugada eu morava sozinha, eu buscava em casa. E eu lembro que um dia de madrugada, eu buscando, eu colocava as canções e buscava. E quando eu menos imaginei, assim, o Espírito Santo, assim, ele veio sobre mim de uma tal forma. E eu senti aquela paz, aquela alegria, aquele gozo na minha alma. E eu comecei a adorar a Deus. Eu lembro que eu liguei o som bem alto. Era 4 horas da manhã, eu liguei bem alto mesmo, eu falei: eu não tô nem aí, antes era funk aqui a noite toda, eu liguei bem alto, eu com a minha janela aberta e eu adorava a Deus, e eu chorava, e eu vi que tinha um vizinho do lado que ficava: essa menina tá doida, e a minha felicidade, ela era tão grande, depois daquele dia, nunca mais eu fui a mesma, nunca mais eu fui a mesma. Eu tenho prazer, enorme prazer, de falar de Jesus para todo mundo, todos que me conhecem da escola, do meu bairro, do meu trabalho. Eu tô dentro do trem, eu tô dentro do ônibus. Se eu pudesse contar em detalhes, hoje eu tô tendo a oportunidade, eu contaria para todo mundo que eu já passei. E hoje eu tenho o prazer de levar as pessoas para a igreja. Eu não tenho medo de entrar na favela, eu não tenho medo de falar com garotas de programa, de bandido, eu não tenho medo porque eu saí de lá. E você que tinha tanto preconceito assim como eu te peço, assim, eu te faço um convite: assista o filme Nada a Perder. Porque você assistindo esse filme, você vai entender a história real da Igreja Universal do Reino de Deus e a história do Bispo Edir Macedo. Eu antes, que tirava as pessoas da igreja, que levava as pessoas para o mau caminho, hoje, contando, né, com amigos e familiares, eu levei em torno de 200 pessoas. Eu convidei pessoas para estar indo comigo assistir o filme. Porque quanto mais eu dou para Deus, mais Deus me dá, porque a paz que Ele me deu, ninguém pôde me dar. E foi na Igreja Universal, somente ali, que eu conheci ao Senhor Jesus.
Como uma ovelha perdida, assim te encontrei. Abandonada e ferida, te resgatei. E te carreguei nos meus braços e te trouxe aqui pra te ajudar, pra tua alma salvar. Não se preocupe que o seu passado pra mim já morreu, mas tenha cuidado que o seu inimigo não se esqueceu. Foi ele quem te afastou de mim para te fazer sofrer. Vem, me abraça, eu amo você. Senhor Jesus, eu me arrependo, eu me afastei, não fui feliz. Se eu pudesse voltar ao passado, não faria mais tudo o que fiz. Perdoa minha insensatez, me dê uma chance outra vez. Te dou meu espírito, pensa as suas fraquezas. Receba este anel e vestes novas, sandálias nos pés, vem cear comigo a mesa. Deixei as 99 a te procurar. Hoje é dia de festa, por te resgatar. Te aceito de volta, meu filho, outra vez. Eu me arrependo, eu me afastei, não fui feliz. Se eu pudesse voltar ao passado, não faria mais tudo o que fiz. Perdoa minha insensatez, me dê uma chance outra vez. Te dou meu espírito, as suas fraquezas. Receba este anel e vestes novas, sandálias nos pés, vem cear comigo a mesa. Deixei as 99 pra te procurar. Hoje é dia de festa, por te resgatar. Te aceito de volta, meu filho, outra vez. Te dou meu espírito, pensa as suas fraquezas. Receba este anel e vestes novas, sandálias nos pés, vem cear comigo a mesa. Deixei as 99 pra te procurar. Hoje é dia de festa, por te resgatar. Te aceito de volta, meu filho, outra vez. Eu vou falar com Deus em seu favor agora. Você que está me ouvindo nesse momento, e se eu sou de Deus, aí agora o Espírito Santo vai tocar em você. Ele vai fazer você sentir alguma coisa. Se eu sou de Deus, Ele vai fazer você sentir alguma coisa. No mínimo, você vai ficar convencido de que não há outro caminho a não ser o Senhor Jesus Cristo. Vamos falar com Deus. Só
tantas coisas pra te pedir, meu Senhor, neste momento. Ó Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, quantas pessoas estão nos assistindo neste momento, estão desesperadas, aflitas, sem esperança, pessoas que estão sendo convencidas por forças malignas que dizem: olha, não tem mais jeito para você, acabe com a sua vida. Então há muita gente gemendo por esse mundo afora. E eu venho a Ti nesse momento em favor dessas criaturas que me assistem nesse momento e dizem: será que tem jeito para mim? Então eu fiz um desafio, meu Pai. E eu faço esse desafio a mim mesmo, porque se eu sou de Deus, tem que acontecer alguma coisa na vida dessas criaturas agora. Agora, tem que acontecer sinais na vida das pessoas. E é o que eu te peço, meu Senhor, Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus, dê sinal para que essa criatura venha se convencer de que não há outra saída a não ser o Senhor Jesus. Que tem saída o seu problema. Não é simplesmente uma luz no final do túnel. É o teu rosto, meu Pai, a tua face, que brilha na vida dela agora. Que brilha agora, que estende a mão, que toca na ferida principal e faz acontecer aquilo que normalmente não aconteceria. Mas isso, meu Senhor, eu te peço pela tua compaixão, a tua misericórdia, em favor dessa criatura que ora comigo. Ó Pai querido e amado, honra, glorifica e exalta o teu amado Filho Jesus, atendendo esse meu clamor em favor dessas pessoas. Em nome do Senhor, eu te peço e agradeço. Amém. E graças a Deus. O dia vai chegar, estou me preparando, porque antes vi no livro que lhe empresto e você não aceita, a verdade eu li. Existe tanta gente por aí, as tontas sem se definir. Na hora da balança o peso não alcança o que deve atingir. Ei, homem de Deus, acorda, é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem você não conhece é que vai conferir se você passa ou não. Esqueça o seu padrinho, pois lá não tem carta de apresentação. O que vai influir é o bem que você fez ou deixou de fazer. Existe em cada instante um livro importante, você não quer ler. Ei, homem de Deus, acorda, é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem sabe se o juiz não foi alvo de riso quando aqui passou, sofrendo a indiferença, pagando tributos da classe ou da cor. Quem sabe se você não vai se ver chorando a mais tirana dor de implorar baixinho aquela mesma ajuda que você negou. A vida é uma escola onde o viver é o livre, o tempo professor, onde alguns são sábios, porém até hoje ninguém se formou. A única certeza é que o dia do acerto já está pra vir. Prepare a sua alma, pois na hora certa você vai ouvir.
o som de um instrumento que não se afina ao diapasão, virá anunciando sem segundo aviso a hora da razão. Estou me reparando, estou lhe aconselhando porque quero ir. Você se nega a ler, erroneamente crê que a vida é só aqui. Hey, homem de Deus, acorda, é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração. Hey, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Hey, homem de Deus, acorda, é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração. Hey, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Hey, homem de Deus, acorda, é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração. Pois é, minha amiga, meu amigo, eu tenho certeza que Deus fez alguma coisa na sua vida agora. Tenho certeza, tenho absoluta certeza. E você vai confirmar isso. Você pode confirmar no meu blog, ou no Facebook, no YouTube, enfim. Você pode dizer, contar essa experiência que teve aí nesta oração. Mas eu queria fazer um convite muito especial para você. É que neste domingo nós teremos a grande festa das primícias. Nós estaremos celebrando as primícias de Deus. Estaremos celebrando o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam concordemente, unânimes, na expectativa da sua presença. Então, neste domingo, nós teremos também essa festa e a descida, o derramamento do Espírito Santo sobre aquelas pessoas que estão sedentas dele. Então, neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, você é o nosso convidado, tá bom? Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus. Todo aquele que entregou a vida ao Senhor Jesus, se batizou nas águas, tem também como um grande passo se tornar dizimista. Afinal, ele é uma doutrina bíblica. O dízimo é uma prova de que o cristão tem um verdadeiro relacionamento com Deus. Se você é fiel dizimista na Universal ou de outra denominação, neste domingo, você é o nosso convidado para participar da grande festa de Pentecostes, a festa das primícias. Foi nesse dia que os discípulos estavam juntos, no mesmo lugar, em busca de cumprimento da promessa que o Espírito Santo seria derramado. E cumpriu-se o dia de Pentecostes. Todos foram cheios do Espírito de Deus. Nesse dia, vamos honrar a Deus com as nossas primícias. Vamos mostrar que Deus é o primeiro em nossas vidas. E o Espírito Santo será derramado na vida de todos que creem. Domingo, dia 6 de maio, o dia de Pentecostes e a festa das primícias. Venha em jejum no Templo de Salomão, às 6, às 9h30 e 18 horas. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Ou em uma Universal. Meu nome é Catiene, eu tenho 19 anos. Eu vim de uma família muito pobre, né? E assim, com o objetivo de querer ter dinheiro, ter fama, eu entrei no mundo da prostituição. Com 12 anos, eu comecei a vender o meu corpo, né? Porque eu conhecia essa facilidade de vender o meu corpo para poder ter dinheiro, né? E ali eu era sujeita a coisas horríveis, né? Eu cheguei a apanhar, né? Eu era humilhada, né? A gente entrava no meio dos matos, era uma coisa assim realmente absurda e vergonhosa, né? Eu perdi totalmente o meu valor.
Eu me lembro de um dia no qual eu fui fazer um programa, né? E ali eu queria ir embora. Eu queria ir embora, a gente entrou numa chácara, estava muito frio e eu queria sair dali, eu queria ir embora. Só que aí o rapaz ele me pegou à força, né? Foi uma coisa assim muito triste mesmo, porque eu já tinha aceitado, né? Então ele não queria sair dali enquanto eu não fizesse o programa. A mãe, ela não desconfiava, porque eu saía pra rua, né? Eu cheguei a ficar 2 meses fora de casa, fugi de casa, e aí eu fui morar com uma amiga e eu pagava o aluguel com o dinheiro do programa. E aí nessa casa eu ficava lá a noite toda usando droga, a noite toda eu saía do programa, pegava a bala de cocaína e já entrava pro meu quarto e ficava lá cheirando a noite toda. E aí eu perdi 100% o contato com a minha família, eu não queria mais saber de família. Eu não queria, eu só queria curtir, só queria continuar ali onde eu estava. Eu também conheci o mundo do tráfico, porque o dinheiro da prostituição já não dava mais para manter o meu vício, né? Então eu comecei a me prostituir e também a traficar. Quando eu tive essa oportunidade de traficar, eu gostei, porque a pessoa que trafica, ela é uma pessoa que tem fama, é uma pessoa que ela aparece, que ostenta, né? Que tem dinheiro também com facilidade, então eu entrei, eu comecei a vender pedra de crack, eu ficava com pedra de crack na boca para vender, eu vendia balas de cocaína também, e todo o meu lucro eu usava tudo, né? Porque quando a gente vende, a gente tem uma parte que fica com a gente. Então eu usava tudo, porque eu era viciada. E por 3 vezes eu fui presa pela polícia traficando. E uma dessas vezes me deu formação de quadrilha, que eu estava com várias amigas, né? Então me deu formação de quadrilha. Uma das coisas mais difíceis para mim foi ver a minha mãe entrando na delegacia. Né, minha mãe entrando de madrugada, eu sentada em cima da mão, cheguei até a tirar foto com aquela plaquinha. Eu cheguei a ser assistida pela polícia durante 6 meses, né? A assistente social me atendia toda semana, eu era obrigada a ir lá, assinar carteirinha, eles estudavam, viam como eu estava na escola. Então, ao mesmo tempo que eu estava livre, eu também estava sendo assistida, né? Eu era vigiada, promotor indo na porta da minha casa. Então, é uma coisa assim, realmente horrorosa. Ali eu vi o quanto eu estava sofrendo, né? E o quanto eu estava fazendo a minha família sofrer também. E o pior, eu passava por tudo isso, eu fazia programa, eu vendia droga, eu aparecia na frente das pessoas, ia para os shows, para os baile funk. E o pior de tudo isso, quando eu chegava na minha casa, o vazio continuava ali dentro de mim, né? Eu continuava aquela pessoa amargurada, aquela pessoa cheia de raiva, com desejo de vingança. Tudo estava dentro de mim ainda, ou seja, tudo que eu fazia era em vão, mas eu não conhecia um outro caminho. E assistindo um programa de televisão, eu vi um homem de Deus ali falando que tinha solução, que tinha jeito, né? Que existia cura para os vícios, que existia uma transformação de vida, né? E eu me lembro que todas as vezes que eu estava lá na madrugada, cheirada, né? Louca de droga, eu via o programa de televisão, eu ficava cheia de medo e eu desligava a televisão. Até que eu fiz um desafio com esse Deus que ele estava falando na televisão. O pastor estava falando de um Deus que podia me ajudar. Então, naquela madrugada eu já tinha cheirado cocaína, eu tinha dado um tiro de cocaína, eu estava louca, mas mesmo assim eu fui lá no banheiro e falei, Deus, se o Senhor existe, me livra dessas drogas, me livra, me tira desse vício, me ajuda. Eu dobrei os meus joelhos e ali eu percebi que tinha muita coisa ali perto de mim, né? Uma opressão muito forte, mas ali eu percebi que eu recebi ajuda, né? Um socorro mais forte. E aí eu joguei minha bala de cocaína no vaso, dei descarga. E aí naquela noite eu dormi, porque assim, a pessoa que ela cheira cocaína, ela não dorme, mas naquela noite eu dormi, que eu clamei a Deus, eu dormi, né? E aí eu fui para a igreja, no outro dia mesmo eu pedi para um vizinho, né? Até um cara que eu andava com ele, eu pedi para ele me levar na igreja, e aí ele me levou. Então, quando eu cheguei na igreja, eu senti ali uma paz, eu vi algo diferente naquele lugar, né? E o melhor de tudo é que ninguém me julgava, ninguém ficava olhando para mim como se eu fosse um bandido, né? Porque eu era cheia de piercing, cheia de tatuagem, com roupas curtas, mas mesmo assim, ninguém me deixou de lado, né? Eu comecei a frequentar as reuniões, eu comecei a ouvir a palavra de Deus, e assim, foi como se estivesse jogando um balde de água fria em mim e me limpando, né? Tirando toda aquela sujeira. E assim, o interessante é que eu sabia que ali naquele lugar Deus ouvia as minhas orações,
né? E o mesmo Deus que eu falava com ele ali na igreja, ele ia comigo para casa. Eu podia falar com ele tanto na igreja quanto na minha casa. Então, na Universal eu aprendi a usar a minha fé. Eu comecei a fazer tudo para agradar o Espírito Santo, porque eu ouvi falar que existia um Deus que ele não queria só agir na minha vida, ele queria morar dentro de mim. Então, quando eu ouvi falar disso, eu me senti muito feliz e eu queria trazer o Espírito Santo para a minha vida. Então, eu voltei a estudar e tudo que eu fazia com o objetivo de conquistar o Espírito Santo. Tudo que falavam, me orientavam a fazer, eu estava disposta. Era jejum, oração, vigílias. E numa sexta-feira, numa madrugada, eu me lembro como se fosse hoje, eu busquei a madrugada toda, me humilhei, coloquei meu rosto no chão. E ali eu busquei, eu falei, Senhor Jesus, eu entrego tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho, esse pouco, esse nada, eu entrego para o Senhor. E eu estou disposta a nunca mais te deixar. E eu lembro que no finalzinho da vigília o pastor disse assim, o melhor ficou para o final. Melhor ficou para o final. Foi quando o homem de Deus impôs a mão na minha cabeça. E quando o homem de Deus tirou a mão da minha cabeça, ali o próprio Deus entrou dentro de mim. Ele entrou dentro de mim e ali ele me preencheu 100%, o que nunca tinha acontecido com droga, com homens, com amigos, com festas. Nunca tinha acontecido na minha vida. O Espírito Santo fez, ele me preencheu. E ali naquele dia, eu não senti uma emoção, eu não saí pulando, nada disso. Mas dentro de mim, Deus, ele falou comigo. O Espírito Santo falou, eu sou contigo. Ele me preencheu de maneira que eu não precisava mais de droga, eu não precisava mais de amigo, eu não precisava mais estar ali morando junto com uma pessoa para ser feliz. Eu passei a ser feliz sozinha. Eu ando pela rua, eu tô feliz. Eu tô sozinha em casa, eu tô feliz. Eu tô com as pessoas, eu sou feliz. Então, aquele desejo de vingança, aquela raiva que eu tinha da minha família, tudo isso saiu de dentro de mim. De forma que as pessoas que eu odiava, hoje em dia eu não odeio mais. Eu não conseguia mais ficar perto da minha mãe, hoje em dia eu consigo. Eu tenho prazer em estar com a minha família, em estar ali juntinho da minha mãe, né? Fazer ela sorrir, porque eu fui uma filha que dei tanta tristeza para ela, né? Hoje a minha maior alegria é poder estar ali pertinho dela, é poder mostrar para ela que Deus, ele mudou a minha vida. E minha mãe, ela fica muito feliz. Ela fica muito feliz com isso, a gente está ali, a gente brinca. Então, eu posso até dizer que eu gosto mais de ficar na minha casa do que ficar na rua, né? E assim, o meu maior desejo é levar para as pessoas que estão perdidas, para as pessoas que estão nas drogas, para as prostitutas, que Deus, ele pode mudar. Então, assim, eu dou o meu máximo pelas almas, eu atendo. É um privilégio porque eu sei o que houve comigo. Eu sei o que aconteceu na minha vida e eu sei que isso vai acontecer também na vida dessas pessoas. E hoje eu posso garantir que a minha vida, ela está transformada. Está transformada porque já são 4 anos que eu não tenho mais recaída nas drogas. São 4 anos que eu estou aqui completamente firme, né, com Deus. E eu tenho certeza que isso vai cada vez mais crescer, cada vez mais avançar. O Espírito Santo, para mim, ele é o meu melhor amigo. Ele é a pessoa que eu nunca vou encontrar em lugar nenhum. Porque ele me completa, ele me alegra, ele me fortalece, ele é tudo na minha vida. O noivo está chegando, quem preparado estará. Ninguém sabe o momento em que a porta se fechará. Estás, pois, avisado que o noivo há de vir. Qualquer momento é o tempo de você partir. Vou subir nas alturas, com meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas, o meu nome a chamar.
Vou subir nas alturas, o meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas, o meu nome a chamar. Mantenha a chama acesa, não deixe o fogo se apagar. Trago óleo de reserva, ele pode tardar. Ninguém sabe o momento, mas é certo dele vir. Que noivo há de vir. Estejam todos preparados, pois o noivo vai surgir. Vou subir nas alturas, o meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas, o meu nome a chamar. Vou subir nas alturas, o meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas, o meu nome a chamar. Mantenha a chama acesa, não deixe o fogo se apagar. Trago óleo de reserva, ele pode tardar. Ninguém sabe o momento, mas é certo dele vir. O noivo há de vir. Estejam todos preparados, pois o noivo vai surgir. Vou subir nas alturas, o meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas, o meu nome a chamar. Vou subir nas alturas, o meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas, o meu nome a chamar.